O torcedor palmeirense acorda hoje com aquele frio na barriga que só a Libertadores consegue proporcionar. A expectativa é gigante, porque chegou o dia. É hoje, 9h30 da noite, no Equador, LDU contra Palmeiras, valendo o primeiro jogo da semifinal do torneio mais importante do continente. É um confronto de peso, de tradição, e que promete mexer com o emocional de qualquer um que ama esse clube. O time do Abel Ferreira viajou sabendo do desafio, ciente da dificuldade da altitude, mas com a confiança de quem já superou pedreiras e silenciou estádios sul-americanos antes. Não é a primeira vez que o Verdão encara esse tipo de cenário. Aliás, o Palmeiras já fez história em lugares até mais hostis. E hoje não vai ser diferente. A preparação foi intensa. O elenco treinou nos arredores de Quito, aplicando conceitos táticos, claro, buscando se adaptar aos mais de 2.800 metros de altitude. Essa diferença pesa, sim, principalmente na velocidade da bola e no fôlego dos jogadores, mas o Palmeiras se preparou. Já jogou na Bolívia, já sentiu na pele o que é atuar nessas condições e sabe exatamente o que precisa fazer para neutralizar a vantagem física do adversário. E como disse o Piquerez em entrevista recente, a equipe está pronta, sabe o que vai encontrar e confia no trabalho que vem sendo feito. Do outro lado, tem uma LDU tradicional, acostumada com grandes jogos. Não dá para subestimar. É um time que já eliminou brasileiros, que sabe jogar Libertadores, que é competitivo e que não chegou nessa semifinal por acaso. É exatamente por isso que o torcedor precisa apoiar, acreditar e jogar junto mesmo à distância. A energia da arquibancada, mesmo que virtual, chega nos caras. E esse jogo de hoje pode ser determinante. Sair de Quito com um resultado positivo, seja uma vitória ou até mesmo um empate, pode ser o diferencial para decidir no Allianz Parque com o apoio de 40.000 vozes empurrando o time. Agora, enquanto o Palmeiras se prepara para esse confronto decisivo, o clima no Brasil segue fervendo. A rodada passada do Brasileirão ainda ecoa nas discussões de torcedor para torcedor, principalmente por conta dos erros de arbitragem. E o sentimento é de revolta. O que se viu naquele jogo contra o Flamengo foi um escândalo. Um show de horrores que comprometeu diretamente o resultado da partida. Um pênalti claríssimo em Gustavo Gomes ignorado, um gol legal anulado, e do outro lado, um pênalti inventado para o adversário. É revoltante, é desanimador e é exatamente por isso que o torcedor palmeirense se sente perseguido. A indignação tomou conta das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, dos programas de debate. Não é chororô, é revolta justificada. Ninguém está pedindo favorecimento, só querem que as regras sejam aplicadas com justiça. Mas o que se viu foi um festival de incoerência, onde lances semelhantes são tratados de forma oposta dependendo do escudo na camisa. Quando é contra o Palmeiras, vale tudo. Quando é a favor, o VAR não vê. Quando é o adversário, qualquer contato vira infração. E isso é o que mais irrita. Porque fica a sensação de que a briga não é só contra o adversário em campo, é contra todo um sistema que parece disposto a atrapalhar. Enquanto isso, no planejamento interno do clube, o Palmeiras já começa a montar as peças do quebra-cabeça para 2026. Sim, o pensamento é a longo prazo, com planejamento, como sempre foi. A diretoria está focada em reforçar setores pontuais, e um nome que ganha força como grande reforço é o de Paulinho. A expectativa é de que ele volte 100% da cirurgia na perna e esteja pronto para ser utilizado como titular na próxima temporada. E se tudo correr bem, vai ser como uma contratação de peso, porque se trata de um jogador de muita técnica, com capacidade de decidir partidas. Além disso, existe uma preocupação clara com a situação do atacante Vitor Roque. O jogador, que tem o desejo de retornar ao futebol europeu no futuro, é tratado com cuidado pelo Palmeiras. O clube sabe do potencial de mercado do atleta, mas não pretende liberá-lo em breve. Só uma proposta fora da curva, irrecusável, pode mudar essa postura. A ideia é segurá-lo o máximo possível, porque ele tem sido peça importante e ainda pode entregar muito mais. É um dos nomes que carrega esperança, não só para essa Libertadores, mas para os próximos anos também. E se o ataque está ganhando forma, a defesa também é pauta. A torcida não esconde a insatisfação com alguns nomes e pede renovação.
Jogadores como Michel, que não têm correspondido, devem sair. O torcedor quer um novo zagueiro, alguém de peso, que chegue para ser titular. E na cabeça do torcedor, a ideia é clara: reforçar a retaguarda, manter a solidez defensiva que sempre foi uma marca do time do Abel Ferreira. Nas laterais, a situação é um pouco mais confortável. Com Piquerez de um lado e as opções de Jefté e Garcia do outro, o setor parece bem servido, embora ainda haja quem peça por mais consistência. Agora, uma notícia que pode mexer diretamente no bolso do clube é a possibilidade do Real Madrid emprestar Endrick. Isso porque existem metas contratuais que envolvem a permanência dele na equipe espanhola e que poderiam render ao Palmeiras até 12 milhões de euros. Se ele for emprestado, essas metas deixam de ser cumpridas, o que significa prejuízo direto para os cofres do clube. E isso, convenhamos, seria uma baita frustração. Porque além da perda técnica, ainda teria o impacto financeiro. O torcedor esperava ver Endrick brilhar no Real, não sendo emprestado antes mesmo de mostrar seu valor por lá. Enquanto tudo isso acontece, a torcida segue vigilante. Os áudios da galera mostram o quanto o torcedor está atento, indignado e apaixonado. Reclama da arbitragem, da postura da mídia, do silêncio de alguns setores da imprensa diante de erros grotescos. E com razão. Porque quando o erro é contra o Palmeiras, parece que o assunto some. Ninguém fala. Ninguém mostra replay. Mas quando o Palmeiras é minimamente favorecido, aí vira o caos. Vira manchete, vira pauta de mesa redonda, vira polêmica nacional. É 2 pesos e 2 medidas, e o torcedor tá cansado disso. Teve até áudio de torcedor chamando atenção para esse tipo de comportamento dentro da própria torcida. Porque tem muito palmeirense que, ao invés de defender o clube, prefere ir na onda dos rivais, repetindo o discurso de jornalista flamenguista. É preciso ter postura. É preciso entender que o torcedor tem que proteger o clube. É óbvio que erros acontecem e que não se pode fechar os olhos para tudo, mas o que o Palmeiras tem sofrido nas últimas rodadas é além do normal. É sistemático. É escancarado. E se a própria torcida não se posicionar, ninguém vai fazer isso. E se hoje o foco está todo voltado para o jogo contra a LDU, não dá para ignorar que o Palmeiras está envolvido em uma verdadeira batalha também fora das 4 linhas. A briga por justiça dentro do futebol brasileiro continua sendo um tema que arde no peito da torcida alviverde. Basta lembrar o que aconteceu na última partida contra o Flamengo, no Maracanã. Não foi um simples erro de arbitragem. Foram lances determinantes ignorados ou mal interpretados, e isso muda totalmente a história de um jogo. O torcedor não está reclamando de bobeira. Está cobrando coerência, está exigindo respeito. Porque o que se viu foi um escândalo. E quando a arbitragem entra em campo para desequilibrar uma partida, aí o futebol perde sua essência. Torcedores como Manuel Donato deram um verdadeiro show de lucidez nos áudios que chegaram ao canal. Ele falou com a alma, falou como quem vive o Palmeiras com intensidade. É aquele tipo de torcedor que não tem medo de apontar o dedo e dizer a verdade. E ele não falou só da arbitragem. Foi além. Criticou a passividade da diretoria, o silêncio institucional diante de tantas injustiças, e cobrou atitude. E isso reflete exatamente o sentimento de uma massa que não aguenta mais ver o clube sendo prejudicado e ninguém dentro do Palmeiras levantar a voz de forma firme. O torcedor quer reação. Quer que o clube pare de aceitar calados absurdos que acontecem rodada após rodada. E quando ele cita o peso que a CBF tem, a influência do Rio de Janeiro nas decisões do futebol nacional e a relação histórica da mídia com o Flamengo, ele está colocando o dedo em uma ferida que ninguém quer tocar. O Palmeiras sempre foi o clube que incomodou o sistema. Nunca foi o queridinho da imprensa, nunca teve a proteção dos bastidores, e por isso sempre precisou ser gigante dentro de campo para compensar o que sofre fora dele. A fala do torcedor não é exagero. É desabafo de quem vê, ano após ano, o mesmo roteiro se repetir. Quando é contra o Flamengo, o VAR funciona como um raio. Quando é a favor do Palmeiras, ninguém vê nada. Não tem replay, não tem linha traçada, não tem revisão. Mas mesmo diante de tudo isso, o torcedor não se entrega. Continua acreditando.
Porque ser palmeirense é isso. É saber que vai ser difícil, mas mesmo assim encarar de frente. É não baixar a cabeça, mesmo quando tudo parece contra. E esse espírito é o que move esse time. A própria atuação contra o Flamengo, apesar da derrota, foi uma prova de força. O Palmeiras foi superior em vários momentos. Teve personalidade, criou chances, fez 2 gols e teve um pênalti ignorado. Mostrou que tem elenco, que tem capacidade, que tem coragem. Perdeu, sim, mas não foi por inferioridade técnica. Foi por fatores externos que decidiram o jogo. Agora, com o jogo contra a LDU em pauta, é hora de esquecer um pouco o que ficou para trás e focar no que vem pela frente. Porque a Libertadores é um campeonato que exige concentração máxima. É detalhe, é estratégia, é saber sofrer. E ninguém melhor que Abel Ferreira para comandar esse time nessa missão. O treinador conhece o torneio como poucos. Já foi campeão, já viveu momentos decisivos e sabe exatamente como preparar os jogadores para esse tipo de confronto. O grande trunfo do Palmeiras hoje é a mentalidade. Um grupo maduro, que sabe lidar com pressão, que tem casca e que não se intimida com o ambiente hostil. E esse duelo com a LDU tem tudo para ser um dos grandes testes da temporada. O estádio vai estar fervendo, a altitude vai jogar contra, mas o Palmeiras tem qualidade de sobra para sair de lá com um resultado positivo. E mesmo que venha um empate, é preciso valorizar. Porque trazer um ponto de Quito pode significar muito na hora de decidir em casa. O importante é competir bem, mostrar presença, jogar com inteligência. O Palmeiras não precisa se atirar de qualquer jeito. Tem que saber o momento de acelerar e o momento de segurar. Jogo de Libertadores se ganha na paciência, na leitura do jogo, no controle emocional. Enquanto isso, no planejamento do clube, o que se vê é um trabalho cada vez mais focado em pensar além da temporada atual. A volta de Paulinho é tratada como uma espécie de nova contratação, e com razão. Se ele estiver realmente recuperado, pode se tornar um dos nomes mais importantes do elenco para 2026. É um jogador com perfil que encaixa perfeitamente no estilo do Abel. Inteligente, técnico, com boa movimentação e chegada ao ataque. E o fato de já estar ambientado com o clube facilita muito. Não é alguém que vai precisar de tempo para se adaptar. Mas não dá para se acomodar. Ainda há pontos que precisam de reforços. O meio-campo, por exemplo, tem sido alvo de críticas constantes. Rafael Veiga, que já foi protagonista em outras temporadas, vive uma fase instável. É inegável o quanto ele foi importante para conquistas recentes, mas também é preciso reconhecer que o desempenho atual deixa a desejar. E num time como o Palmeiras, que briga por tudo, a régua é alta. O torcedor quer um camisa 10 mais presente, mais decisivo, mais dinâmico. E se a diretoria realmente quiser montar um elenco ainda mais forte, esse é um setor que precisa ser olhado com carinho. Na defesa, a insatisfação é ainda mais evidente. A torcida já perdeu a paciência com alguns jogadores que não corresponderam e pede nomes de peso. Alguém que chegue para assumir a posição e dar segurança. O Palmeiras sempre foi conhecido pela sua solidez defensiva, e é justamente isso que precisa ser resgatado. O nome ideal? Ainda é uma incógnita. Mas o perfil é claro: experiência, liderança e qualidade técnica. Não pode ser aposta. Tem que chegar para jogar. E essa cobrança não é só da arquibancada, não. Internamente o clube também reconhece a necessidade de ajustes. Outro fator que pode influenciar diretamente o futuro do time é a situação envolvendo Endrick. A possibilidade de o Real Madrid emprestá-lo preocupa. Porque não se trata apenas da carreira do jogador, mas de metas contratuais que garantiriam ao Palmeiras milhões de euros. Se ele não cumprir essas metas jogando pelo Real, o clube brasileiro deixa de receber. E num cenário de futebol cada vez mais competitivo, onde cada centavo conta, isso é algo que precisa ser monitorado de perto. O Palmeiras já fez sua parte, lapidou o jogador, entregou pronto. Agora, resta torcer para que ele tenha espaço no futebol europeu e que esses valores entrem nos cofres do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
Um burburinho tomou conta do mundo do futebol paulista nesta terça-feira. Rumores dão conta de que o dono da Ambev teria realizado um PX milionário para quitar o estádio do Palmeiras. Fontes não oficiais garantem que a transação teria ocorrido nos últimos dias, movimentando cifras que beiram valores históricos para investimentos individuais no futebol brasileiro. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelo clube ou pelo empresário, circula entre jornalistas e torcedores com intensidade. Segundo relatos, a iniciativa teria sido motivada pelo desejo de associar sua marca ao clube em um movimento estratégico, mas também seria um gesto simbólico de grande impacto para o futebol nacional. A transação teria sido tão rápida que pegou muita gente de surpresa, e especula-se que o valor seja suficiente para quitar dívidas e garantir modernizações estruturais que vinham sendo discutidas nos bastidores do Allianz Parque. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Torcedores palmeirenses se dividiram entre o entusiasmo com a possibilidade de ter o estádio livre de dívidas e o ceticismo quanto à veracidade do rumor. Há quem afirme que o empresário teria interesse direto em patrocínios e naming rights futuros, enquanto outros acreditam que seria apenas um ato de paixão pelo futebol. Analistas esportivos comentam que, se confirmado, o movimento teria um efeito direto na valorização do clube, abrindo caminho para novas contratações e investimentos em categorias de base. Além disso, a quitação do estádio poderia influenciar negociações com patrocinadores, aumentando a autonomia financeira da equipe. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o clima entre os bastidores do Palmeiras já é de expectativa. A diretoria do clube mantém silêncio estratégico, enquanto torcedores e jornalistas acompanham de perto qualquer movimentação que possa confirmar o rumor. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue especulando sobre o impacto que um gesto desse porte teria no cenário do futebol brasileiro, deixando claro que, mesmo entre boatos, o Palmeiras voltou a ser protagonista de uma história que mistura dinheiro, estratégia e paixão pelo esporte. Se for verdade, certamente será lembrado como um dos movimentos mais ousados da história do futebol nacional, e enquanto os detalhes não são oficialmente divulgados, o PX milionário do dono da Ambev já virou assunto em mesas de bar, redes sociais e estúdios de televisão. A expectativa é que, nos próximos dias, novas informações venham à tona, seja para confirmar ou desmentir, mas uma coisa é certa, o burburinho já está feito, e ninguém quer ficar de fora dessa história. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!